O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 56 do podcast da Cautiopédia. Podcast, videocast, o que quer que você queira chamar. Se você está escutando a gente é um podcast, se você está assistindo a gente ao nosso futebol é um videocast. O importante é que há 56 edições estamos aqui. Hoje para falar do fim de um jejum. Enfim, o Bolonha venceu um título, jejum que perdurava por 51 anos, mas caiu por terra na tarde desta quarta-feira, quando gravamos, hoje dia 14 de maio, o Bolonha venceu a Copa da Itália. A gente vai falar muito sobre essa conquista, sobre o treinador do time do Bolonha, né, que enfim conquistou um título também, né? Se a gente estava falando do jejum do Bolonha, é importante a gente falar também que é o primeiro título deste treinador, Vincenzo Italiano, que alguns gostam, outros não muito, mas o fato é que ele conseguiu vencer a Copa da Itália em cima do Milan. Vitória magra, mas a gente vai falar não só sobre a final, mas sobre a campanha, sobre o time do Bolonha. Time esse que a gente vem falando há algum tempo, né? Pelo menos há 2 temporadas a gente vem vendo um crescimento aí do Bolonha, que culminou com esse título da Copa da Itália de hoje. Vamos falar também sobre Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti agora é uno di noi, o novo treinador da seleção brasileira, então a gente vai relembrar a passagem de Carlo Ancelotti por clubes italianos, né? Se você quiser saber do Carlo Ancelotti no Real Madrid, vai procurar outro lugar. Aqui vamos falar sobre Série A, especificamente, sobre Ancelotti treinando times italianos. E a gente vai falar também sobre esse duelo na ponta da tabela da Série A. Ninguém sabe ainda se o Napoli vai ser campeão, se a Inter vai ser campeão. A gente sabe uma coisa, a gente sabe que a Atalanta conseguiu garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Então, o funil está apertando. A gente vai falar sobre as outras vagas europeias aí, quem tá brigando, porque a Atalanta já tá de boinha. Vamos falar também sobre essa sequência de muitos anos em que a Atalanta vem conseguindo aí se manter na elite do futebol italiano. É claro que eu não tô sozinho nessa, eu tô sempre muito bem acompanhado aqui pelo Caio Bittencourt, pelo Nelson Oliveira. Já vou tocar a bola para o Caio Bittencourt. Aproveitando para agradecer o César substituiu o Caio nas últimas edições. Um grande abraço para o César, que inclusive trabalhou na final hoje, né? Comentou a final da Copa Itália. Mas dizer que é muito bom ter o Caio Bittencourt de volta. Caio Bittencourt, como diria o pastor Valdomiro Santiago, estava com saudade do teu rabo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio Bittencourt. Olá a todos. Olha, vamos ter calma com esse negócio aí, mas apenas para falarmos de futebol, que é o que interessa nesse quesito. Parabenizar a Atalanta, que pôde garantir as suas férias no campeonato, merecidas férias com êxito, por passar de ano com louvor e garantir mais uma vaga na Liga dos Campeões, um trabalho sólido. Mas aí veremos com o futuro se será o último trabalho do Gasperini, que é uma das perguntas do próximo verão em Bérgamo. Para quem passou de ano com louvor, quer dizer, não dá para dizer se louvor, passou de ano ali mediano, que é o caso. Passou bem. Sim, que é o como, dá para dizer assim, passou com louvor. O trabalho do Cesc Fábricas foi com um enorme louvor. Quem passou de ano assim, de maneira espírito zombeteiro, que foi o Udinese, Genoa e etc., principalmente o Genoa, que vamos citar, e quem passou de ano, mais ou menos ali o Torino, e quem recebeu parabéns, boas festas, reprovado, que foi o Monza. E aí, nesse caso, assim, já temos 5 equipes de férias e o resto, todo mundo ali precisa definir a sua vida.
E aí vamos discutir isso e discutir também quem já definiu a sua vida na Série B. As crônicas de uma morte anunciada, que foi o caso da Sampdoria, ou assim, quem já subiu, a gente já falou do Sassuolo, já falou do Pisa, a turma dos playoffs parece interessante, mas o da Sampdoria acabou sendo doloroso, como já ouvimos na última edição e agora tivemos a confirmação da queda. É isso. Para você que acompanhou a nossa última edição e não acompanhou o que rolou na última rodada da Série B, a gente falou aqui que a Sampdoria estava para morrer respirando por aparelhos e faleceu a Sampdoria. Se junta aí a um seleto e indesejável grupo de times que já foram campeões italianos e que foram parar na Série C pelo campo. Porque assim, se a gente for estender para times que foram punidos, times que abriram falência e tiveram que recomeçar, aí a lista engrossa. Mas aí a Sampdoria se juntando a um grupo com Provercelli, com Genoa, com Cagliari e provavelmente estou esquecendo alguém. Nelson Oliveira, já vai ser a primeira participação sua, me lembrar quem eu estou esquecendo aí. E eu estou com a camisa do Bolonha, o senhor está com a camisa do Parma. A região da Emília-Romanha hoje está em festa aqui, pelo menos no nosso Cautiopédia. É região grande, inclusive, né, Nelson? Vai de uma ponta à outra da bota de maneira horizontal, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. O outro time que você esqueceu é que você está usando a camisa, é o Bolonha. Já passou pela Série C. E nesse período aí de 51 anos de jejum, né, que o Bolonha ganhou outros títulos, né? Ganhou Série C1 e ganhou Série B, né? Também ganhou uma Copa Intertoto, mas nenhum título de primeira prateleira, assim como o título da Copa Itália que conquistou hoje, né? Enfim, né? A Sampdoria é um desses casos aí de times que mal administrados. Nessa queda da Sampdoria, se a gente for olhar, ela já vem desde a gestão do Máximo Ferreiro, lá atrás, né? O presidente que acabou preso. Até iniciou a gestão bem, né? A gente até tem um texto na Cautiopédia do início da gestão do Ferreiro falando de como tinha ali uma possibilidade de a Sampdoria melhorar e tal. Para quem não lembra, ele contratou o Samuel Eto'o, né? Teve isso. Um ataque da Sampdoria formado por Eto'o e Muriel. Então, ali naquele início, parecia que a Sampdoria podia ter dali voltar, de fato, a disputar competições europeias e tudo mais, mas não foi o que aconteceu, né? A Sampdoria entrou em crise financeira, o Ferreiro nunca foi um grande gestor, né? Um cara meio maluco assim, acabou preso, depois veio um período ali que o Marco Lana, né, ex-defensor da equipe, que fez parte da era de ouro, né, da Sampdoria lá atrás, quando a Samp foi campeã italiana, foi vice-campeã europeia, ele assumiu a presidência ali de forma interina, né? E depois o clube foi vendido e foi comprado pelo Matteo Manfredi, que é o atual presidente, e pelo Andrea Radrizzani, que chegou a ser presidente do Leeds, né? Lá na Inglaterra, e que, enfim, só foi um investimento ali inicial e logo depois ele saiu. E, enfim, né, a Sampdoria se perdeu completamente, escolhas bem contestáveis, né? Muita impaciência, uma falta de projeto técnico, né? Enfim, a Sampdoria teve 4 treinadores, né, nessa temporada aí de queda na Série B. E, enfim, começou com o Pirlo, passou pelo Andrea Sottil, passou pelo Leonardo Simplici e foi buscar o Alberico Evani, que é também um desses jogadores que fizeram parte dos grandes momentos da Sampdoria. Não exatamente do time que foi campeão em 91, né? Ele chega um pouco depois, mas ganhou a Copa Itália pela Samp e tal. E mesmo assim não deu certo, né? Ele e o Attilio Lombardo, esse sim, que foi daquele time multicampeão. Todos eles que foram auxiliares do Roberto Mantini durante a Euro, né? Que a Itália venceu. Então eram caras com experiência, né? E mesmo assim nem isso deu jeito, né? A gente viu o drama que foi na última rodada da Série B. O Niang, né? Aquele mesmo, ex-Milan, ex-Genoa, né? Agora de fato um Genoa Legend, Mibay Niang, perde um gol feito assim aos 82 minutos de jogo, atrasa para o goleiro. O que ele fez pelo Empoli na última Série A, né? Que ele salva o Empoli com um gol no final, ele fez agora o contrário com a Sampdoria, né?
Acabou, não ele, né? Enfim, ele fez parte, né? Acabou ficando marcado por isso. E a Sampdoria a gente viu aí na imagem, quem está assistindo a gente, tem o Crânio, pô. O Crânio é goleiro de seleção italiana. Tem jogadores no elenco aí, é um dos elencos mais caros da Série B e foi rebaixado. Tudo bem que a Série B é uma competição complicada, né? Se você for olhar, o Bari que ficou em nono com 48 pontos, a Sampdoria teve 41. Rebaixada. 7 pontos de diferença entre o nono colocado, que se ganhasse um pouquinho, se tivesse mais 4 pontos, estava nos playoffs de acesso, e a Sampdoria rebaixada. Então, a Série B é uma competição muito complicada e o problema é o abismo, né? O dinheiro da Série A para a Série B já é a diferença enfim, né, de receita e tal, já é muito grande. Da Série B para a Série C, então. E outra, eu até esqueci de mencionar, a Sampdoria teve no ataque o Máximo Coda, que a gente está vendo agora aí nas imagens do nosso futebol, que é o maior artilheiro da história da Série B. Ele conseguiu se tornar o maior artilheiro da história da Série B agora nessa temporada, e mesmo assim a Samp não conseguiu se salvar. Então, assim, deu tudo errado, né? Você vê que fizeram boas apostas, aí o gol que o Niang perde assim, de forma inacreditável, deu uma atrasada para o goleiro da Juvistabia. E a Juvistabia ela vai jogar os playoffs, né? Ela já estava garantida nos playoffs, não tinha muito ali o que fazer, porque já estava ciente de que jogaria os playoffs de acesso. Uma equipe que nunca jogou a Série A, inclusive, a Juvistabia. E, enfim, o desespero dos jogadores da Sampdoria no final disso tudo, e a festa que os torcedores do Genoa fizeram lá em Gênova, com direito a funeral, foguetório e tal, também diz bastante. Juvistabia, que inclusive é um time da terra de Fábio Quagliarella, né? O Quagliarella é de Castellammare di Stabia, então acho que deve ser o mais próximo. E Donnarumma também. Não sabia do Donnarumma. Eu ia falar que é o mais próximo que o Juvistabia chegou da Série A, chegou mais perto, então tinha não só... Aquela região ali, essa região metropolitana ali de Nápoles, né, que é o Castellammare di Stabia, fica ali na região metropolitana de Nápoles, é uma região muito formadora de jogadores, né? Ali se tem, por exemplo, Torre Annunziata, que é uma cidade vizinha também, que é a cidade do Immobile. Enfim, ali, aquela região ali, ao entorno de Nápoles, é uma região muito formadora. E, curiosamente, quase ninguém joga no Napoli. Quase ninguém a divisão de base do Napoli realmente é inexistente. Quase ninguém né? formado também pelo próprio Napoli, que até é uma enorme discussão nos últimos tempos. Até ainda... Vamos falar do Napoli à frente, mas só para dar uma pincelada nesse assunto, com as ações novas do De Laurentiis, uma delas é trocar de lugar o CT, não ser mais em Castel Volturno. Com uma dessas ideias, um dos projetos é fazer como o Manchester City, você fazer um centro de treinamento com um mini estádio e campos para o que eles chamam de escunizeria, que seria o campo para garotos, finalmente ter uma formação de categorias de base. Porque, historicamente, o Napoli não é um grande formador de jogadores. Ainda que, curiosamente, na era do melhor jogador do mundo FIFA, um dos dois únicos italianos assim, um dos dois únicos italianos que foram eleitos melhor do mundo foi formado no Napoli, o Cannavaro. O outro foi o Roberto Baggio, que foi formado no Vicenza. Então, de certa forma, por mais que não seja uma categoria de base formadora de talentos, acaba que a região acaba produzindo suas estrelas. Curiosidade um pouco bizarra aqui, o Shaquille O'Neal essa semana se tornou um dos sócios do Napoli Basquete, né? Mas não é um tema para a Cautiopédia. Vamos falar sobre a final da Copa da Itália, né? Já que eu prometi bastante, estou aqui com a indumentária do Bolonha. Caio Bittencourt, Vincenzo italiano é campeão e o Bolonha sai da fila de 51 anos. Fale sobre a final e do que mais você quiser sobre esta esquadra. Olha, é o período perfeito para gente coroar vários trabalhos nessa brincadeira. Coroar primeiro o Bolonha, que já vem fazendo um trabalho sólido, eficiente, da turma do Saputo e toda essa galera que tem trabalhado bem
na formação de elenco, na reposição de elenco e até na manutenção de peças. Por que não? Porque se podemos dizer, o Ndoye, autor do gol do título, já está aí algumas temporadas. Ninguém pensa em tirar ele de lá. Não porque ele não tem qualidade, mas porque negociar com o Bolonha é osso duro de roer. O Ossolini continua ficando lá porque o Bolonha pode competir, porque o Bolonha é um lugar atrativo para jogadores irem lá e ficar no Bolonha, lutar pelo Bolonha e competir pelo Bolonha. Faltava um segundo passo, porque o primeiro passo muitas vezes é o da vaga. O da vaga para competições europeias, ouvir o hino da Champions ou da Europa League / Conference de novo, e querendo ou não, o da taça. Se a Copa Itália às vezes é vista de um jeito meio nariz torto, as grandes forças, mesmo sendo privilegiadas, olham para a Copa Itália como uma coisa assim, se ganhar, beleza, se não ganhar, tanto faz, é a Copa. O Bolonha levou a sério. O Vincenzo italiano, especificamente, levou a sério. E foi, sobretudo, o prêmio de quem levou a sério. O prêmio de quem valoriza a competição. O prêmio de quem já está aí chegando e batendo na trave e que, de certa forma, com esse trabalho no Bolonha aqui, vale dizer, ainda tem chances de Champions League, é verdade que mais reduzidas em relação à dupla da Capital e a Juventus, mas tem. Se nesse caso ainda tem, é pelo trabalho do Vincenzo italiano. Se o Bolonha volta a ganhar uma taça de elite após 51 anos, é porque por conta do trabalho do Vincenzo italiano. A gente às vezes ficou com uma coisa assim de ele bate muito na trave, perde em finais, o que às vezes é um pouco exagerado. E assim, às vezes, no trabalho dele da Fiorentina, ficamos com uma impressão de que eram problemas do estilo de jogo dele. De que alguns problemas defensivos especificamente, ou até às vezes de pecar na conclusão das jogadas, times ineficientes na hora de concluir, tinham a ver com o trabalho do Vincenzo italiano e não da questão da Fiorentina. Mas o trabalho no Bolonha meio que corrigiu essas situações do italiano. Claro que não esteve sozinho nessa, e teve também o trabalho do Lucumi, do Miranda, do Skorupski no gol, no esquema de defesa, o Boquemà, que vem bem no campeonato italiano, mas é bem verdade, para contar a história da partida, não se pode contá-la sem mencionar o fato de que ele deveria ter sido expulso pela cotovelada que deu no jogador do Milan, não me lembro qual, no primeiro tempo. E também, no Gabia, obrigado. E também mencionar o fato de que é um time que tem paciência com seus jogadores. O Santiago Castro, nessas condições, em outro clube, talvez não teria uma paciência de esperar ele por uns meses assim, para ele render como rendeu. Um Odegaard, talvez a mesma coisa. Um Benjamin Domingues, a mesma coisa. O Ndoye, talvez não tivessem paciência com as oscilações. O Bolonha teve. O Bolonha tem tido. E, sobretudo, a Copa é um prêmio para tudo isso. Assim como a garantia de uma vaga europeia, uma vez que agora já se está garantido na Europa League, é um bom motivo para isso. E bola por bola, tirando essa questão do possível vermelho não aplicado ao Boquemà, foi uma final bem digna do Bolonha, uma final bem competente, pela atuação do Ndoye, que foi boa, pela atuação de um meio campo muito boa com Fabian e Ferguson. O Ferguson também, vale ressaltar a paciência do Bolonha para a recuperação dele após uma lesão difícil. E todo um trabalho de um sistema defensivo que conseguiu neutralizar os melhores pontos do Milan. E você falou aí da manutenção do elenco, da paciência que tem, do scout.
adicionar também que até quando vende o Bolonha tá indo bem, né? Porque, por exemplo, somando as vendas do Zirkzee e do Calafiori, é lógico que o Bolonha não ficou com o dinheiro todo, o Calafiori tinha uma parte que era do Basel, assim, mas de forma aproximada ali, bateu uns 80 milhões de euros, né? Então, assim, mesmo quando vende é porque chega uma proposta que não tem como recusar, só adicionando aí ou às vezes também, gestão do Bolonha. sobretudo, é importante dizer que muitas vezes negociação se faz com a vontade do jogador. Claro que assim, de uma hora para outra, o Bolonha talvez não tenha a mesma panca que para manter, para terem contratos fortes e competições fortes, como dá para dizer que agora a Atalanta tem, que a dupla da capital costuma ter, que o Napoli tem, que a Juve tem, que Milan e Inter tem, para falar das principais forças. É claro que também mesmo esses assim, mesmo esse pelotão, às vezes quando bate uma propostinha de uma Premier League que tem um pouco mais de grana, ou de clubes estado como o PSG, as coisas giram diferente. Ou até casos que nem Madrid e Barça, mas aí é outra história, Madrid, Barça e Bayern. Mas mesmo assim, o Bolonha tem conseguido e esse trabalho é interessante. E isso até para pincelar com o italiano e até comparando com a queda de desempenhos recente que vem sofrendo a Fiorentina, o antigo trabalho dele com o Palladino, você acaba por perceber que algumas coisas na Fiorentina, alguns pontos nevrálgicos na defesa ali, de alguma peça aqui e ali, parece que ainda não se resolveram. E assim, o estilo e a estrutura do Bolonha parecem mais fortes contra esse tipo de problema que a Fiorentina tem tido. Tanto que é por isso que podemos dizer, o Bolonha deu o próximo passo que estava faltando a Fiorentina do Vincenzo italiano nos últimos anos. O Bolonha é um pouco mais impermeabilizado e o Caio falou aí que a gente talvez tenha colocado uma pecha aí, eu vou me incluir nessa aí porque eu fiz isso mesmo, do italiano você batendo muito na trave. O italiano vinha de 3 vice-campeonatos em 2 anos, né? Nas últimas 2 temporadas antes dele ir pro Bolonha, era um vice da Copa Itália e 2 vice da Conference. Nelson, vamos focar no Milan agora, jogar o foco no Milan pelo seguinte, o Milan poderia ter terminado essa temporada com 2 títulos, né? Porque venceu o título da Supercopa e poderia hoje ter vencido a final da Copa da Itália. Terminou a temporada com 1, mas minha pergunta é a seguinte, mesmo se tivesse 2 títulos, a temporada ainda seria encarada como ruim, né? Então, assim, como é que... Acho que o tamanho do Milan explica isso, né? Um time que potencialmente teria 2 títulos ainda assim terminaria com a temporada ruim, mas queria que você explicasse aí o tamanho do buraco do Milan nessa temporada. O tamanho do buraco do Milan é o presidente atual, honorário, né? Já que não é apenas um funcionário lá, não é dono, né? O Paulo Scaroni, dizer que o Zvonimir Boban não entende de futebol. Quem entende é ele. Esse é o buraco do Milan. Um cidadão que ninguém nunca tinha ouvido falar até chegar à presidência do Milan, colocado por uma questão burocrática, dizer que o Boban não entende de futebol. Ele demitiu o Boban, né? Demitiu também o Maldini. Esse cara que entende de futebol. Provavelmente é isso aí. E vai demitir também o Sérgio Conceição, que é o menor dos problemas do Milan no momento. Também não vai ficar. Então o Milan vai ficar aí com o troféu da Supercopa Italiana, que ninguém liga. É pior até do que no sentido de se ganhar tanto faz, se perder também, que o Caio falou em relação à Copa. Desde que a Supercopa foi para a Arábia Saudita, acho que isso ainda piorou, porque a Supercopa agora se tornou um torneio, sei lá, um Ramon de Carranza oficializado, porque agora você vai com vice de Copa Itália, vice de Série A. Para mim isso não faz o menor sentido. E o Milan ganhou nessas condições, né? Ganhou sendo vice. Ganhou essa Supercopa sem ter vencido nenhum título na temporada anterior. Enfim, isso só deslegitima o torneio. E é o título que o Milan tem, é de um torneio que está cada vez mais com cara de problema. Porque além de já ser algo que era beleza, é um troféu de agosto ali,
pré-temporada, agora um negócio encravado no meio da temporada, que além disso você tem que viajar para a Arábia Saudita para jogar 2 vezes, que ninguém quer. Que se fala, inclusive, que a Inter iria boicotar, e agora também se fala, obviamente, se boicotasse seria punida, né? Porque a Liga coloca sanções, né, para quem não entra no joguinho dela, e também é assinado pelos clubes, né? Porque os clubes também têm participação, afinal eles estão lá na Liga. E o Milan ganhou isso. Tem aí, talvez, como o maior trunfo da temporada o fato de ter se ficado invicto contra a Inter nos 5 jogos que fez contra a Inter na temporada, podendo um deles tendo vencido essa Supercopa de virada. Eliminado o Milan, o Milan eliminado a Inter da Copa Itália e ido para a final, que não venceu, e podendo atrapalhar a Inter na Série A, né? Porque seriam pontos que poderiam, eventualmente, caso a Inter não vença, terem sido pontos que a Inter teria precisado para vencer. Então agora o Milan já vai entrar num momento ali meio de refundação. A gente não sabe quem vai ser o treinador, e com essa gestão realmente não dá para saber, porque você dorme pensando em alguém, aí acorda com o Julen Lopetegui, a torcida acha ruim e eles vão atrás do Paulo Fonseca, e aí pode ser um terceiro nome à escolha, né? Tipo aquela coisa de War, né? Conquiste a Ásia, a América do Norte e um continente à sua escolha. Tá meio assim o Milan. E o Ibrahimovic não fala nada, fica a diretoria lá, todo mundo se escondendo. Só para quem não pegou o fato de o Scaroni ter falado que o Boban não entende de futebol, que o Boban, que agora é presidente do Dinamo Zagreb, é o clube dele lá na Croácia, ele deu uma entrevista para um youtuber italiano, não vou me recordar o nome dele agora, e dando alguns detalhes sobre os bastidores da passagem dele pelo Milan, né? E aí ele falou como os donos quiseram se livrar dele e do Maldini para poder fazer o que quisessem lá dentro, sem questionamento. Porque o Maldini e o Boban não iam deixar o clube fazer alguns tipos de escolhas, porque eles são caras afeiçoados ao Milan. E, segundo o Boban, essa diretoria não pensa em título, não entende futebol, quer dinheiro. Então, mesmo nessa ótica, ainda fizeram coisas erradas, né? Porque, segundo o Boban, ele estava com o Dani Olmo e o Szoboszlai contratados, lá atrás, em 2021, e foram nomes vetados pela diretoria, que sequer o respondeu. Ele colocou os nomes na mesa e disse, já estão aqui com tudo acertado. E não foi respondido, e ele interpretou aquilo como um não. Então, esse é o nível da diretoria. A diretoria que não responde ao seu diretor, segundo ele, mas eu não duvido, porque a gente vê isso acontecendo. A gente vê o Rafael Leão, perdeu a bola no gol no lance do gol do Bolonha, não volta para marcar. É um cara que parece que está alheio, obviamente talentoso pra caramba. Todas as vezes que ele entra no segundo tempo, porque ele chegou a virar uma peça de segundo tempo, muitas vezes ele vai lá e muda o jogo. O Theo Hernandes, que parece não ter compromisso algum com o clube. 2 caras que, enfim, pra mim refletem a bagunça que tá dentro. E todas as outras coisas que a gente vê ali. O Pulisic correndo por 20, o Santiago Giménez, que essa sim foi uma boa contratação, mas era uma contratação assim meio óbvia, né? O cara tá lá arrebentando no Feyenoord, você vai lá e contrata, só tem o dinheiro. Ele topou. Então, assim, a gente vai ver uma refundação, alguns nomes vão permanecer. O Milan com certeza vai vender alguém, porque não vai ter como aguentar ficar com jogadores caros e desejados no mercado sem Champions League e talvez sem qualquer competição europeia, porque o Milan nesse momento está em 8º na Série A. Talvez não, né? Muito provavelmente. Possivelmente, não dá pra dizer assim, certeza, mas o X da questão é que parece que, ao que tudo indica, Theo e Rafael Leão parecem não querer mais estar lá, o que é um ponto. Um X da questão de repente, uma eventual transferência. E são lideranças, né? Não só técnicas. Sim. O lance é que chegou num ponto de que tá uma bagunça tão grande que talvez seja melhor até pra diretoria pegar esses jogadores valorizados e tirar os 2. Vender os 2 e fazer uma refundação. Aí uma refundação qual é o nível? Porque, pelo que a gente tá entendendo desse Milan, não é refundação pra título. Sinceramente, eu acho até... É refundação pra fazer dinheiro futuramente. Sinceramente, acho que chegou num ponto até que se expôs tanto Theo e Rafael Leão que, assim,
eu acho até que é capaz deles perderem dinheiro nessa brincadeira. Bem possível, cara, até que eles percam já foram jogadores já mais valorizados, foram, com principalmente o Theo. O Theo, acho que já, assim, eu diria até que o bonde dele já passou um pouquinho. O Rafael, talvez você pegue alguma coisinha aqui e ali, mas de repente, usando o caos que foi essa temporada, vai ter que entorcer o nariz. E ao contrário do que vai pensar, muita gente acha que vai querer pegar, por exemplo, o exemplo do Napoli nessa temporada, que não classificou para competição europeia nenhuma, mas que assim, como tá com um calendário livre, então de repente pode brigar por título. A história mostra que não é assim. A única pessoa que conseguiu fazer um time sem competição europeia brigar por título no ano seguinte foi Antônio Conte, com a Inter e com a Juventus e com o Napoli, no caso agora. Na verdade, com a Inter não, minto. Com a Inter então ele não com a Inter acho que ele não, ele já pegou com Champions League. Eu confundi rapidinho, que ele pegou com o Inter. Ele foi eliminado na fase de grupos da Champions League. Isso, com a Inter quem pegou 100 Copas foi o Spalletti, que aí classificou. Classificou para a Champions League, que foi inclusive. Então, olha, é só demitir o Conceição e contratar o Conte. Ué, mas não, aí é que tá. O X da questão, inclusive, sobre Conte, até pra gente pincelar o assunto assim, o X da questão sobre Conte é que, tipo, antes do Napoli, o Conte ficou esperando o Milan. O Milan quis? Não. Aí, nesse momento, você tem um Allegri ali, de repente. O Milan demonstra alguma coisa de querer? Se falou até num papo dele vir junto com o Paratici? Não. Não manifestou. E o Paratici está, ao que tudo indica, voltando pro Tottenham. Vamos ver o andar da carruagem. Então, o Milan não sabe exatamente o que quer. Não sabe exatamente o padrão das coisas e parece meio perdido. Vai trazer isso de volta? O que eu sei é que Antônio Conte não vai querer o Milan. Esse Milan, que não vai brigar, que ele não vai conseguir uma contratação, ele vai chegar mandando, assim, esse não vai querer. Assim, se dá carta branca pra ele, que nem deram agora, de certa forma, no Napoli. Aí minhas críticas vão lá na frente. Mas se você for prestar atenção, Antônio Conte sem carta branca não é fácil. Mesmo com carta branca já é um sujeito que parece um relacionamento abusivo, imagina sem. É o Sampaoli com cabelo, Antônio Conte. Mas a gente tá falando aqui de possibilidades. Aí há controvérsias. Há controvérsias do cabelo. Comprou é dele. Que comprou o cabelo. Aqui de... Então, comprou é dele. A gente tá falando aqui de treinadores, hipóteses e tal. Vamos relembrar então, a gente falou aqui no começo do programa, um cara que tá aí na crista da onda, né, pro público brasileiro. Eu acho que isso é um caso pro Calcio História. Carlo Ancelotti fez sucesso demais no Milan. A gente vai fazer aqui uma retrospectiva da carreira dele em clubes italianos. Vamos passar rapidinho aqui e Nelson pode ir acompanhando aí em ordem cronológica. O Ancelotti era, depois que ele se aposenta, né, se aposenta muito por conta de lesões, ele era o assistente técnico do Arrigo Sacchi na Copa de 94, fazia parte daquele grupo lá, e aí depois começa sua carreira de treinador muito influenciado pelo próprio Sacchi, né, Nelson, na Reggiana. O Ancelotti assim, né, foi ídolo da Roma, ídolo do Milan, e já vem uma influência aí que é pré-Sacchi, que tem um pouco a ver, que é do Nils Liedholm, né, que é foi o técnico dele na Roma, e que tem um pensamento de futebol parecido com o do Sacchi, influenciou o Sacchi também, e enfim, vem daí, ele se aposenta, e auxiliar na Copa de 94, e pega a Reggiana, que é um clube da região onde ele nasceu, né? Próxima região em que ele nasceu, lá na Emília-Romanha, né? Como você estava falando mais cedo da região da Emília-Romanha. O Ancelotti é de lá. E ele começou no Parma, né? Inclusive jogando bola. E assim que ele, no primeiro ano de trabalho, ele sobe com a Reggiana para a Série A.
e logo vai ser técnico do Parma na sequência. Então, no Parma, ele no primeiro ano também, ele faz a maior campanha do Parma na Série A, né? O Parma ganhou muitos títulos, né, nos tempos de Parmalat, mas foram títulos de Copa, né? O Parma ganhou Copa UEFA, Recopa UEFA, Copa Itália, enfim, Supercopa Europeia também e Supercopa Italiana, mas na Série A nunca venceu. O Parma nunca venceu e o melhor resultado do Parma na Série A é com o Ancelotti, um vice-campeonato em 97. Então, logo na sequência, o Ancelotti continuou no Parma mais um ano, né? E ele ainda era um pouco muito saquiano, né? O saque era um 4-4-2, né? E ele chega até a recusar a contratação do Roberto Baggio, que estava em baixa ali, precisando de um time para jogar a Série A, para poder tentar ir à Copa de 98, e aí o Baggio faz o quê? Vai para o Bolonha, e arrebenta no Bolonha. Então o Ancelotti até depois disse que se arrepende de não ter feito essa contratação, né? De não ter tentado mudar as suas... enfim, né, os seus conceitos táticos, e perdeu o Baggio. O Bolonha vai bem, né? Inclusive se classifica para a Copa UEFA. O Parma também se classifica, mas o Parma fica em sexto, então é uma queda de desempenho grande, né? A primeira vez que o Parma jogou a Champions League foi com o Ancelotti lá em 97, logo quando a Champions League começou a ampliar, né? Antigamente a Champions League só tinha os campeões e depois foi campeão e vice, né? De alguns países lá que tinham um ranking melhor, a Itália era um deles, e o Ancelotti botou o Parma na Champions League pela primeira vez. Na sequência ele vai para a Juventus, e aí eu acho que aí sim ele tem o primeiro grande baque da carreira dele, porque os juventinos até hoje não querem ver o Ancelotti pintado de ouro por lá. Foi uma passagem bem complicada, com 2 vices-campeonatos e 2 vices-campeonatos muito marcados. Inclusive hoje, no dia que a gente está gravando, tem um desses vices, que foi um vice para Lazio, completa 25 anos hoje, que isso aconteceu. A Juventus era líder do campeonato, chega na última rodada da Série A, precisando vencer o Perugia, lá em Perugia, né? E um jogo assim épico, porque caiu um dilúvio. O Pierluigi Collina era o árbitro da época. O jogo foi atrasado, o jogo da Lazio acabou, a Lazio ganhou, passou a Juventus, e a Juventus continuou em campo. Então os jogadores da Lazio ficaram lá no gramado esperando, né, para saber o que é que ia acontecer lá em Perugia. E o que aconteceu? A Juventus perdeu o jogo. Então a Lazio foi campeã com a derrota da Juventus para o Perugia. Então isso aí já ficou muito marcado na carreira do Ancelotti ali naquele momento. Era uma Juventus fortíssima, né? Para quem está vendo a gente aí no nosso futebol. É uma Juventus que tinha Zidane, uma Juventus que tinha Del Piero, uma Juventus que tinha Van der Sar no gol. Então, e o Van der Sar não deu certo, tá? Na Juventus. Então tinha um monte de jogadores de altíssimo nível por lá. E no ano seguinte a Juventus foi vice de novo, vice para Roma. Então ficou muito marcado o fato de o Ancelotti, dirigindo a equipe com o maior número de títulos da Série A, ter perdido o Scudetto para Lazio e para Roma, 2 equipes que não tinham, né? A Lazio na época tinha só um Scudetto, e a Roma tinha 2 Scudettos, né? 2 Scudetti na época. Então, enfim, isso aí ficou muito marcado. Inclusive o Ancelotti é demitido e ele fica sem clube. Algo que a gente até pode achar curioso hoje em dia, né? E o Ancelotti assume o Milan no meio da temporada. E aí sim ele muda a carreira dele de uma forma bastante... É um divisor de águas a passagem dele pelo Milan. Inicialmente ele ainda vai ali meio que só dando um jeitinho, né? Ele chega pro lugar do Terim, Nelson? Eu não lembro disso, mas acho isso, ele é o Fatih Terim, o técnico turco, né, que é ídolo lá no Galatasaray, teve uma experiência na Itália. Ele chega para substituir o Fatih Terim e acaba que ele leva o Milan à semifinal da Copa UEFA, classifica o Milan de novo para a Champions League, e aí sim, depois, no segundo ano, é que ele tem a reviravolta. Vence a Champions League, a primeira Champions League do Ancelotti no Milan, né? E no Milan ele vence Série A, vence Copa Itália, tem o Kaká à sua disposição, forma aquele time fantástico, né? Ali naquele esquema árvore de Natal, que é como a gente falava muito na época, né? Aquele 4-3-2-1, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Inzaghi lá na frente, Kaká, Shevchenko, enfim, uma miríade de grandes jogadores, né?
e vai a 3 finais de Champions, ganha 2 e muda a sua carreira. Na época ele era chamado de retranqueiro, né? Pelo menos aqui no Brasil, na Itália ninguém ficava reclamando muito disso, não. Aí o Ancelotti fica um tempão no Milan, só vai sair em 2009, quando aí a relação já está mais desgastada, e o Berlusconi começa também a tirar um pouco de dinheiro do Milan, né? Lá, enfim, 8 anos de Ancelotti, e aí ele vai, de fato, rodar o mundo. E aí, enfim, aí já é um Ancelotti que talvez muito... O Ancelotti do Milan já é bem conhecido, né? Enfim, já faz... saiu do Milan em 2009, já faz 16 anos, né? Eu não sei exatamente qual é a audiência que a gente tá... Que a gente tem aqui, a idade, né? A média etária da nossa audiência. Mas tem uma galera que não viu esse Ancelotti, que já era bem conhecido, e foi conhecer o Ancelotti depois, né? O Ancelotti que vai lá, passa pelo Chelsea, PSG, aí primeira passagem no Real Madrid, enfim, vai ali colecionando as passagens por grandes clubes da Europa. E depois volta para o Napoli, aí talvez o Caio queira falar um pouco sobre a passagem dele no Napoli, que, enfim, foi uma passagem de altos e baixos, mas diria que foi uma passagem bastante razoável. Obviamente não se compara com a passagem dele pelo Milan, né, que foi a melhor de todas. E, enfim, acho que dá para entender um pouquinho do Ancelotti ali, a fase pré-histórica, digamos assim, do Ancelotti, o Ancelotti do Velho Testamento. Eu não sei se o Caio vai querer falar do Ancelotti no Napoli, mas eu vou puxar um negócio muito rapidinho aqui, só pra gente entender. Hoje, todo mundo fala que o Ancelotti é o treinador que tem como uma das principais características se adaptar ao elenco que ele treina, né? E o Nelson acabou pincelando aí um pouco de como ele era muito dogmático no começo, né? E aí também correndo o risco de não alcançar uma galera que tá assistindo a gente, mas eu tenho tenho certeza que muita gente vai lembrar. Ele tretou com 2 caras muito grandes no Parma, porque ele acreditava que, apesar da qualidade técnica, esses 2 caras não se encaixavam no modelo de jogo dele, e os 2 saíram do Parma. Tô falando do Gianfranco Zola e do Hristo Stoichkov. Então, assim, ele tinha 2 caras de altíssimo calibre. Na época ainda era teimoso, novo, né? Cabeça dura. Acabou tretando com esses 2. Ele só vai mudar esse pensamento dele e começar a priorizar a qualidade e as características dos jogadores na Juventus por causa do Zidane. A gente viu a foto ali. Ele mesmo fala que o Zidane foi um cara que ele olhou e falou assim, bom, em tese, o Zidane não se encaixa no 4-4-2 que eu imagino que seja o melhor como um esquema tático. Mas eu vou ter que arrumar um jeito. E aí é por causa do Zidane que ele começa a entender um pouco mais e tentar assimilar mais a tática dele, as características dos jogadores. Então, assim, o cara no Parma simplesmente abriu mão do Zola e do Stoichkov. Depois ele acaba até sendo responsável pela contratação do Chiesa e do Crespo, que acaba meio que equilibrando ali essas saídas, mas não deixa de ser curioso. Caião, se você não for falar dele no Napoli, então vamos falar de disputa de Série A. Olha, assim, só para dar uma pincelada rapidinha dele no Napoli, também ele acabou tendo alguns probleminhas por conta dessa coisa mais rígida com o 4-4-2, que ele tinha isso, por exemplo, com o Insigne e tudo mais. Ele só se adaptou um pouquinho melhor com relação a esse último trabalho. Já no Real Madrid, tendo Vinícius e tendo Rodrigo, toda essa galera toda. Que aí ele começou a mudar até alguns outros pontos. Os períodos que ele melhor se adaptou foram no Real Madrid. Tanto que se você comparar os períodos dele em Parma, Juventus, Milan, Napoli, tudo partia do sentido de ele constrói a sua própria árvore de Natal sem trocadilho nenhum. Mas nesse caso era um pouco disso. Então, assim, ver o que vai acontecer em Terra Brasílias. Se vão deixar o homem trabalhar. Então, já vou tocar a bola de novo para você, Caio, porque a disputa da Série A segue insana. Segue aí com o Napoli um pontinho na frente da Inter de Milão. Então, a gente fala um pouquinho sobre o que você espera dessas últimas rodadas e se você está confiante que vai sobreviver, né? Porque é teste para cardíaco. Olha, sinceramente, eu temo que este seja o meu último programa, porque talvez até as próximas vocês me encontrem, sei lá, num cemitério, num crematório, não sei, de repente, se fizerem... Cara,
é de um nível que, não só para nós que estamos na turma do título, tanto casos do Napoli, quanto os casos da Inter, quanto o caso da turma da Champions League das Copas Europeias, tem sido um campeonato que ninguém dá nada de graça, tem sido um campeonato que os jogos que se tinham como contados não estão, porque a qualidade das equipes de baixo melhorou. É bem verdade que o estresse físico, a adrenalina e também, sobretudo, o nível de competitividade está fazendo com que o Napoli chegue estrupiado nessa reta final de físico. É bem verdade que tem alguns pontos a contestar e que a Inter esteja, de certa forma, de volta para a briga justamente porque ela está começando a usar o seu elenco de uma forma mais adaptável, de uma forma que você desse oportunidade e mais confiança para outros tipos de jogadores que entregaram um pouquinho menos ao longo da temporada. É claro que a Inter teve lá seus problemas, especialmente na questão do ataque com relação a Taremi, Arnautovic, que volta e meus interistas tossem o nariz, mas efetivamente, se você for a fundo, mesmo eles acabaram participando melhor em relação às reservas que os reservas do Napoli, para falar nesse espectro de briga por título. Sem contar que efetivamente você não chega a um nível de reservas decidindo, como é o caso de Lazio, como é o caso de Roma e por aí vai, que podemos citar depois. Mas que os da Inter, pelo menos, têm dado conta do recado, o Martinez tem sido interessante, um sistema tem sido interessante até nessa reta final, até nomes contestadíssimos como as Lanis e Elins que passaram a jogar um pouquinho melhor. Então, é um ponto. É um ponto interessante. Eu acho que assim, a Inter parece um pouquinho mais inteira em relação a essa briga, justamente porque ela tem um elenco melhor, porque ela tem uma qualidade melhor e porque também, de certa forma, Simone Inzaghi, da dosagem de seus jogadores, acabou não sendo tão terrorista quanto Antônio Conte. Aí você vai dizer, por que Antônio Conte está sendo terrorista, cara? Porque, de certa forma, ele acabou criando problemas para ele por conta da dosagem, da falta de dosagem de alguns jogadores, muitas vezes que voltavam de lesão. O caso exemplar aconteceu, do exemplo dessa situação aconteceu na partida contra o Genoa. O Lobotka tinha saído machucado na partida anterior contra o Lecce. Nesse caso, tinha muito claro. Ok, coloca o Gilmour lá, resolve, beleza, acabou. Lobotka recupera com calma. De uma hora para outra, o Conte acelerou a recuperação de um jeito que não estava previsto, que estava claramente que ele não ia aguentar até o fim. Resultado, com 10 minutos o Lobotka se machuca, fora, talvez perca o resto, porque Antônio Conte não dosou direito. Seria só um caso, mas aconteceu com David Neres, aconteceu com o Odgiorno, aconteceu com o Juan Jesus, aconteceu com outros nomes ao longo da temporada. É claro que, assim, ao mesmo tempo, é óbvio que vai todo mundo pensar, o Conte talvez a cara desse sucesso do Napoli por conta disso, dessa competição por título, de você colocar uma equipe que estava carta fora do baralho, com caras que eram cartas fora do baralho, salvo em um outro caso, para disputar o campeonato com o melhor elenco da Itália. Só que, ao mesmo tempo, a falta de dosagem dele com relação ao elenco e a falta de confiabilidade dele com relação a reservas faz com que que se ponha tudo a perder justamente por conta das ideias malucas de Antônio Conte. Por que eu digo, por exemplo, ideias malucas de Antônio Conte? Um exemplo mais ou menos está também nessa partida contra o Genoa. Conte pediu, no começo da temporada, a contratação de Rafa Marin, tá
talvez não tenha gostado dele nos treinos, não gostou. O Rafa Marinho acabou sendo inseguro quando esteve em campo, beleza, etc. Aí ele resolve agora, nessa reta final que só tem Rafa Marinho e Rachmani disponíveis, colocar o Oliveira de zagueiro numa defesa com 2 homens, o que não tinha acontecido. Lembrando que o Oliveira foi zagueiro na Copa América do Uruguai, numa defesa com 3 homens. Até o jogo contra o Genoa, o Napoli não tinha sofrido gols de bola aérea. Sofreu 2. Quer dizer, 1, se você considerar que o gol do Meire o primeiro gol, esse que estamos vendo no vídeo, acabou sendo dado como gol contra do Meire. Aí é outra história, não entra na estatística. Mas justamente os 2 gols aconteceram com falhas do Oliveira, com falhas no jogo aéreo, que não tinham acontecido na temporada. Muito por conta da insistência do Conte que não podemos jogar. Aí beleza, volta para outros pontos da temporada. O Gilmour demorou meses para entrar, porque ele não poderia deixar de jeito nenhum Anguissa e Lobotka de fora, mesmo eles cansados, eles tinham que ficar. E só depois deles machucados, ele começou a colocar outros nomes e tudo mais. Mesma coisa que ele não substitui Politano, ele mantém assim, tira o máximo dos seus titulares. Só que às vezes ele fica parecendo aquele meme, já viu aquele meme do sujeito que é do fazendeiro que tenta espremer o leite de uma vaquinha, só que a vaquinha é magra, de certa forma, entra lá, good morning, sunshine, bom dia, e etc. E a vaquinha chega com aquele olhar de medo, cara. O Conte é um pouco disso. O Conte faz um estilo de preparação física que, para você competir, aí mesmo que falam, mas o Napoli joga um jogo por semana, que não sei o que lá, mas o estilo do Conte, de certa forma, é meio proibitivo para competir na elite hoje em dia. Some-se isso a outras questões assim, e claro, técnicas também. Você pode questionar, por exemplo, que o McTominay joga um pouquinho afastado dos atacantes da vez, seja da dupla quando é Raspadori e Lukaku, seja quando é o Neres, ou até quando ele inventa o Spinazzola, que é um horror, terrível na atual situação. Por isso, até mesmo na frente... O Conte... Diga. O Conte parece patrão CLT, né? O cara, o jogador chega e fala assim, pô, professor, tô com a fisgada aqui. Aí o Conte fala assim, mas você vem trabalhar hoje, né? Olha, praticamente eu diria que é o seguinte, do Conte. O Inzaghi, ele é o patrão CLT. O Conte já é patrão PJ, é aquele que exige, e assim, não interessa. Mas não sei o que ganha. Nada. E o cara, e assim, não é coincidência que todos os grandes nomes do Napoli, assim, a média, se você for olhar, tipo, os jogadores que mais correm no campeonato, tipo, da lista de 10, uns 5, 6 são do Napoli. Por exemplo, o McTominay corre 13 km por jogo. Isso é quase uma São Silvestre que é 15. Mas será que o Napoli vai ter fôlego na subida da Brigadeiro? Será que a Inter vai ter na subida da Brigadeiro? É um ponto. Isso aí eu vou deixar pro Nelson falar, porque se assimila muito nesse quesito, né, Nelson? Só que tem uma coisa muito interessante. Quando a gente voltar, quando a gente gravar a próxima edição, já vai ter acabado a Série A. E a Inter, depois da última rodada, vai ter pouquíssimo tempo para se preparar para a final da Liga dos Campeões. O quanto que isso vai pesar, Nelson? É uma boa pergunta. A gente vai saber porque a rodada... As 2 próximas rodadas vão acontecer os jogos vão acontecer de forma simultânea, né? Só jogos que não valem mais nada, como por exemplo na próxima rodada, na 37ª, Atalanta e Genoa já estão de férias, esse jogo vai ser antecipado. Os outros 9 vão acontecer de forma simultânea, porque todos valem alguma coisa. Então, enfim, o ponto é que, tipo, por exemplo, o Parma joga com o Napoli, né? Eu vejo hoje o jogo do Napoli como um jogo um pouco mais complicado do que o jogo que a Inter vai ter contra a Lazio. Porque a Lazio está fisicamente também bastante cansada, embora obviamente a Lazio seja um time bem melhor do que o Parma, mas a Lazio não está desesperada. A Lazio joga depois contra o Lecce. Esse sim vai estar desesperado na última rodada.
E a Lazio está ali agora divide, né, a quarta posição com a Juventus, embora tenha desvantagem no confronto direto, não estaria na Champions League, mas a Lazio, enfim, tem uma chance de ganhar 3 pontos aí mais fácil, e talvez esses 3 pontos bastem para ela se classificar à Liga Europa. Por quê? Porque nessa rodada, agora 37ª, a gente tem 2 confrontos diretos. Um é entre o Bolonha, que já está ali na Liga Europa por ter vencido a Copa Itália, e não sei o quanto que o Bolonha tem interesse em jogar a Champions League. Obviamente tem interesse, tem dinheiro, mas enfim, o Bolonha está 2 pontos atrás da Juventus, que tem uma vantagem até de jogos, né? Enfim, eu estou pincelando isso para depois chegar na Inter e falar o quanto isso vai influenciar. E tem o jogo entre Roma e Milan, que é outro confronto direto ali. Isso aí faz com que 2 adversários diretos da Lazio vão perder pontos. Então a gente tem ali que da 6ª posição para frente, hoje o Bolonha é o 7º e o Bolonha já está classificado, todo mundo ali já tem uma vaguinha em competição europeia. Então a Lazio nesse momento, digamos que a Roma vença e o Bolonha vença, a Lazio já vai estar classificada. Então isso aí ela vai estar ali durante o jogo, né? Vai ter informações do que está acontecendo nos outros jogos. Então isso aí acho que vai definir um pouco do quanto a Lazio vai correr e talvez isso defina também um pouco do quanto a Inter vai correr. Eu acho que a Inter vai dar uma rodada no elenco, mas menos do que fez nas últimas 2 rodadas, que foi um time inteiramente reserva, no caso dessa última, da 36ª, com exceção do Bastoni, né? O Bastoni começou jogando, e da outra tinha o Bissek também, que enfim, tá sendo titular porque o Pavard está indisponível. Então eu acho que a Inter vai dar uma rodada, botar alguns jogadores, por exemplo, o Lautaro, mesmo se já se recuperar, acho que só vai no máximo para o banco, o Mkhitaryan a mesma coisa, Pavard idem. Então eu acho que só aí já são 3 posições que não devem jogar. Caso a Inter salte na frente do Napoli, caso o Napoli tropece e a Inter vença, eu acho que o Inzaghi vai repetir a mesma coisa contra o Como, porque, querendo ou não, a Inter, o Como vem um bom momento, né? Quebrou seu recorde de vitórias consecutivas na Série A, né? Tem 6 vitórias consecutivas, mas também já vai estar de férias e a Inter tem um elenco melhor. Não é uma viagem grande, né? Como é uma cidade vizinha a Milão, muitos jogadores, inclusive, que jogam na Inter moram em Como, então é praticamente jogar em casa. Então acho que a Inter vai ter como descansar, e eu acho que o fato de ter feito 2 grandes jogos contra o Barcelona deu uma revigorada no elenco. Eu acho que isso fica bem nítido, assim, né? A gente vê, obviamente, os jogadores mais experientes, como o Mkhitaryan, como o Çalhanoğlu, você vê que eles têm rendido menos ali, chega ali por volta dos 70 minutos de jogo, eles já estão mais cansados. Mas eu vejo que o time se revigorou muito, né? Que está tendo uma doação para além das questões físicas por causa dos resultados. Então, assim, o que não pode acontecer para a Inter é empatar em pontos e ter uma possibilidade de fazer o esparedio com o Napoli nesse jogo extra, eventual jogo extra, antes do jogo da Champions League. Inclusive até se fala de poderem antecipar os jogos da última rodada, pelo menos os jogos de Napoli e Inter, para quinta ou sexta-feira, né? O Napoli vai jogar contra o Cagliari, então isso pode acontecer de fato, porque se o Cagliari vence o Venezia na próxima rodada, o Cagliari já está salvo, e o Como também não tem mais o que fazer, então pode de fato ocorrer de os jogos de Napoli e Inter serem antecipados para quinta ou sexta-feira da próxima semana. Então isso a gente vai ver ao longo dos próximos dias, né? Não tem de fato, a Liga ainda não comunicou nada, vai esperar os resultados agora da penúltima rodada para poder definir sua agenda. Caio, vamos partir então para o último tema do programa, que eu já antecipei no começo, que era a Atalanta garantindo uma vaga da Liga dos Campeões. Não precisa falar da Atalanta se não quiser, porque acho que a gente só não pode deixar passar assim batido, porque
senão a gente corre o risco de banalizar algo que vem acontecendo, que é a Atalanta conseguir sucessivas classificações para a Liga dos Campeões, e aí o pessoal pode ficar pensando assim, mas também não briga pelo título, galera, mas já é uma mudança de patamar absurda, né? Enfim, fale sobre o que resta aí de vagas em competições europeias, já que a Atalanta já garantiu a dela. Rapidinho, por favor. Eu diria que no caso da Atalanta faltou pouco para brigar por título. Ali até fevereiro, março, teve ali no pelotão de Napoli e Inter. A questão foram outras coisas, lesões, um certo desgaste na temporada. Ironicamente, isso aconteceu quando a Atalanta teve menos jogos para jogar. Tipo, se Napoli e Inter tem problemas com o calendário ou a falta dele, a Atalanta teve com a falta dele, que foi um ponto, e isso acabou fazendo a diferença. A Atalanta conseguiu se recobrar e fazer algo tranquilo. O que, de certa forma, não é o caso da Juventus, que tem uma temporada, assim, entre altos e baixos, porque, assim, efetivamente, por mais que o desempenho tenha melhorado nos últimos jogos, até nos confrontos diretos e tudo mais, a Juventus teve um técnico demitido. A Lazio, entre lesões, entre trancos e barrancos, tá lá. Tá nessa briga e, assim, de certa forma, tem menos elenco que a Juventus e tudo mais. Falamos do Bolonha, falamos do Milan, falamos da Fiorentina lá atrás e, de certa forma, tem a Roma também. Que a Roma fez um jogo interessante dentro do... assim, Atalanta e Roma foi um duelo interessante. A Atalanta foi superior e mereceu a vitória e tudo mais. Só que não é o fim de mundo para Roma. De certa forma, assim, dessa galera, eu diria até que a Roma, assim, dos que sobraram para a última vaga, para o último passageiro, a Roma é quem está em melhor forma, muito pelo desempenho defensivo que melhorou com o Ranieri, um desempenho ofensivo que tem sido equilibrado, sobretudo por dois nomes. Pelo Svilar no gol, que tem sido interessante, e o Dovbyk que finalmente engrenou na temporada. E claro, o efeito Ranieri, assim, deu uma vida para Roma. Só que assim, a Roma, de certa forma, ainda tem... Ela tem um pouquinho de pé atrás em relação à Juventus. Em relação à Lazio, eu não vejo tanto assim, vejo até numa condição um pouquinho melhor. Mas é a ver de acordo com a disposição do que virá. Dessa, assim, pela tabela, evidentemente a gente pode chegar e ler que a Juventus está em quarto, então, portanto, ela é a favorita. No ordenado, nas peças, é verdade. Por bola, eu acho que a Roma tem até mais condições do que todas as outras. Eu não queria falar de merecimento não, mas a Roma até merece mais também, né? Enfim, muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente nessa edição. A gente vai ficando por aqui. Como eu falei, quando a gente voltar na próxima edição... Inclusive, vamos ver só a classificação muito rápido e falar... Só para ilustrar tudo isso que o Caio estava falando, só para a gente ter uma ideia, porque como o Caio finalizou ali falando, a Juventus é a quarta colocada, então, em tese, tem a vantagem. Então, para quem está assistindo a gente aí, pode ver a classificação. E para quem está ouvindo a gente, eu vou dar uma cantada bem rápida aqui. A Atalanta, como já falei, garantiu a terceira colocação com 71 pontos. E aí a gente vê a Juventus e a Lazio com 64, a Roma com 63... Bolonha em sétimo com 62 e o Milan é o oitavo com 60. A Fiorentina com 59. Mas quando a gente voltar aqui da próxima vez... Vale dizer uma coisa, até para relembrar, de repente tem algum perdido aí, aquela regra do desempate não vale só pro título não. Vale para primeiro lugar, quarto lugar e para disputa do rebaixamento também. Quem empatar ali, empatou em jogos, acontece o mesmo que rolou agora em 22-23, com a disputa da última vaga que o Verona acabou escapando contra o Spezia. Esparejo, campo neutro e aí resolve. É só pra título e vaga. Exato. Só título e rebaixamento. Vaga não. Se for vaga na Champions League, a Juventus tá de boas aí. É o critério de desempate, né? Então errei nisso aí, ainda bem que tem Nelson para corrigir. Mas é que antigamente, já teve ao longo da história... Antigamente era assim, a gente acaba confundindo por conta, até vale para um Cautio História na próxima, de repente lembrar esses Sparedi.
Vale muito. Inclusive, cara, a última coisa, prometo que a gente já tá estourado, mas eu vi o Monza ali na classificação, na lanterníssima, e a Udinese conseguiu não vencer o Monza, né? A Udinese conseguiu perder. Palmas para a Udinese. A gente vai ficando por aqui. Na próxima edição que a gente voltar, o campeonato já vai ter acabado e estaremos às vésperas da final da Liga dos Campeões. Então será um programaço também, né? Que a gente vai passar a régua na Série A, saberemos quem levou a melhor entre Napoli e Inter e estaremos também nos preparando para uma final que promete muito a Liga dos Campeões entre Inter e PSG. Até lá, cuidem-se e nos vemos e nos ouvimos em 2 semanas. Arrivederci e tchau.